vivendo um compromisso com a minha alma. Gente, o nosso psique, ele é tão complicado. Quando a gente nasce com algo que dá-se o nome de natureza humana. Tanto é que a gente, olha para mim para você aprender o que eu estou falando. Tanto é que a gente passa por um processo, por exemplo, o teu cérebro e o meu, ele só é formado quando a gente completa 25 anos de idade. Olha que coisa linda. Do primeiro aninho até o 7º ano, uma criança ela é formada totalmente a sua personalidade. Do 7º ao 12º ano, a gente passa por um processo que dá-se o nome de lateralização. E o que é isso? O cérebro de todo ser humano ele passa por um processo, Fran, de que ele vai ter um esforço automático, ele tem um esforço sozinho, sem você interferir. Ele sofre um esforço que dá-se o nome de lateralização, onde você vai ter uma aptidão maior naquilo que você quer se identificar ou se qualificar. Por isso que o pai e a mãe, no processo do 7º até o 12º ano, a gente tem que tomar cuidado com os nossos filhos. E do 12º até o 25º ano, aí, claro, do primeiro aninho até o 25º ano é onde é formado todo o nosso cérebro. Vou te dar uma dica aqui para você, quando tem mamães, segura aqui, Manjo, o meu microfone, por favor. Me dá essa bolsa aí, empresta para mim, por favor. Observa, você que pretende engravidar, ou você que você tem bebezinho, ó, nunca fique assim com o seu bebê, ó. Você está chacoalhando o cérebro do bebê. Pastor, como é que a gente deve cuidar do nosso bebê? Assim, ele comeu assim. Não precisa ser assim não, tá? Não é aquele... Como é o nome daquela arca lá que faz assim? É, esse negócio aí. Não é assim. É assim, ó. Assim, bem mansamente. Porque quando você balança o bebê assim, você está chacoalhando o cérebro da criança. Essa fica por conta da nossa amizade. Tá bom? São coisas que seu pastor procura, estuda, lê. Eu não posso ter compreensão somente biblicamente. É meu dever, como um pastor de fato, né, se assim gosta. E a gente precisa aprender tudo isso. Vamos lá, então, ler o versículo. Qual o tema da mensagem? Vivendo um compromisso com a minha alma. Tira o tema da mensagem, por favor. Presta atenção. Eu vou te perguntar daqui a 5 minutinhos, eu quero que você fale o tema da mensagem. Olha só. Eu falei para Deus hoje, Senhor, hoje é dia dos pais. Mas o meu foco não vai ser para os pais, porque os pais foi feito um jogral muito bem elaborado, né? Você recebeu uma singela lembrancinha da sua igreja, né? Porque até a gente está com um gasto muito grande. Nós pintamos a nossa igreja, a parte externa, vamos pintar a parte interna, vamos trocar os letreiros. Graças a Deus tivemos uma oferta de uma pessoa que não é membro da nossa igreja, e ela é dizimista fiel na nossa igreja, e me chamou e falou assim, eu vou doar, além do meu dízimo, eu vou doar R$ 800 para ajudar para trocar as letras. Eu quero ajudar o meu pastor a realizar o sonho dele. É isso que eu sirvo a Deus. Se você for na minha casa, o corredor da minha casa tá todo no bloco, ainda nem chapiscado está. Você acha que se eu pegasse dízimo daqui, meu corredor estava no bloco, sem chapiscado? Não. Eu não andava de uma Spin que um empresário me ajudou a comprar a nossa Spin. Eu nem sei falar o nome, Land Rover, nem sei se estou falando correto. Ou Land Rover, sei lá que diabo que é esse nome.
Irmão, eu estava conversando com a irmã Sandra Marisa e eu falei, Sandra, pense no caba que vai dormir e dorme rápido. A irmã Ju fica até admirada. Meu Deus, como é que pode? Tu parece que já deita na cama, já vai dormindo. Pense no caba que deita na cama e já dorme. É eu. Sabe o que é isso? Aí a Sam falou assim, lembra, Sam? Sam falou assim, pai, isso é mente, consciência tranquila. Entendeu? Tenho 60 anos de idade, durmo tranquilo. E quando é 3 horas, Deus diz, vem cá, vamos conversar. Chegou a hora de você falar comigo. Aí eu volto a dormir 4 e pouco. Quando é 7 horas, já estou de pé. Eu não tenho esse negócio do jovem, tem que dormir até meio-dia, 11 horas. Ah, se eu fosse pai de um jovem desse, mas não ia dormir nunca 11 horas. Quando era 9 horas, no máximo já estava de pé. Desculpem-me, mas a criação que eu tive foi maravilhosa. É por isso que eu sou o que sou hoje. Então a gente precisa entender isso. Não dá moleza para os teus filhos. Sinto muito falar isso, mas eu tenho que falar. É por isso que nós estamos vivendo uma geração cruel, como nós estamos vivendo hoje. Sabe por quê? Moleza para os filhos. Essa é a resposta. Você sabe o que é que Salomão diz? Que até a criança se dá por percebida pela coisa errada que ela fez. Eu vou fazer questão. Calma que nós já vamos ler o versículo. Eu vou fazer questão de te mostrar esse versículo. Provérbios. Vamos lá, Provérbios. Olha o que eu vou te mostrar quando você... Ai, tadinho, não sabe de nada. Não sabe? Eu vou te mostrar aqui para tu entender. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua conduta é pura e reta. Coloca para mim, por favor, Provérbios 20, versículo 11. Olha só, está aí, ó. Se você tem dúvida do que eu estou falando. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Desculpa. Quando eu falo alguma coisa, eu tenho respaldo bíblico. Eu não falo por mim. É por isso que eu me alimento disso aqui todos os dias, para eu não ser pego de surpresa por ninguém. Você não faz ideia como eu já fui convidado 5 vezes para dar aula na faculdade de teologia. Não aceitei, porque se eu for dar aula na faculdade, eu não vou ser o pastor que eu sou com vocês. Eu vou relaxar tudo. Já fui convidado várias vezes para participar de debate. Eu vou perder meu tempo debatendo a palavra do Senhor, rapaz. Eu tenho que pregar aqui para vocês com toda autoridade, poder e ênfase, para quando eu falar com o diabo e os demônios, eles me obedecerem. Você pode dar uma palma para Jesus, por favor, em nome de Jesus? A gente tem que entender isso, gente. Eu tenho que ter autoridade com os meus filhos, com os meus netos. Eu tenho que ter, explicar para ele, ensinar para ele. É isso que a gente tem que entender em nossas vidas. Mas vamos lá. Vamos lá ler o versículo que Deus me deu como base na mensagem de hoje. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Olha o que é que Deus diz para mim e para você. Todo mundo está no texto? Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolhe a vida para que vivas, tu e teus filhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, nos humilhamos a teus pés. E assim, ó Deus, para a honra e glória e louvor do teu nome, te pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder maravilhoso, sempre em nossas vidas, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe cada filho teu aqui nessa noite, Pai, para a honra e glória e louvor do teu nome. Que possamos, ó Deus, ter a compreensão e o entendimento sempre da tua palavra. Deus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo
tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Deus, para honra e glória e louvor do teu nome. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Usa a minha boca, os meus lábios, o meu falar, o meu gesticular, que não seja eu falando, mas o Senhor, para honra e glória e louvor do teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Olha o que é que Deus diz. Ele diz que ele coloca o mundo como testemunha. Você sabe quando Jesus diz assim, abertamente, quando Jesus diz assim, em Mateus 7, versículo 23, Jesus diz que falará abertamente. Deus está sendo omisso aí? Não. Deus está sendo cruel? Não, porque ele avisa desde o Antigo Testamento. Qual é a regra crucial para mim e para você? Obedecer. Irmão, creio nisso em nome de Jesus. Presta atenção. Acima de uma palavra que dá-se o nome, e ela é uma sílaba tônica, ela é um monossílabo tônico, que é a palavrinha fé. Ela é um monossílabo tônico. E só tem uma única sílaba. Olha só. Essa mesma palavrinha tão pequena, mas tem uma imensidão de profundidade, de tamanha grandeza em nossas vidas. Mas olha só, mas na minha concepção, tem uma palavrinha que está acima da palavra fé, que chama-se renúncia. Você já se deu a entender quando Paulo traz uma conotação na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13. Paulo traz uma conotação, ele dá o diagnóstico de uma palavrinha que chama-se amor. Né? Olha que coisa linda. E Paulo diz, no verso 11, Paulo diz assim, quando eu era menino, eu agia, pensava, raciocinava como menino. Hoje cresci, me tornei adulto, penso, ajo e raciocínio como homem. Coloca para mim, por favor. Isso, Gê. Paulo diz que ele era menino, pensava, raciocinava, agia, fazia tudo como menino. Porque às vezes a gente tem acima dos 15, 20, 30, 40, 50, e a gente fica naquela rebeldia. O pior cego é aquele que está enxergando, mas ele não quer enxergar. Literalmente. Aí, olha o que é que Paulo diz no verso 13 desse mesmo capítulo. Agora, pois permanece esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas Paulo diz que o maior dele é o amor. E se a gente for para quando Paulo escreve aos Galáxios, na carta Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, Paulo começa com uma palavrinha que chama-se amor. Mas o fruto do Espírito Santo tem algumas traduções que diz caridade, outras diz amor. Caridade no grego quer dizer, e no latim quer dizer amor. E as 8 palavras são tudo derivadas da primeira palavra, porque esses dois versículos, 22 e 23, está contido com 9 palavras, que é o fruto do Espírito Santo. Começa com amor, e ele conclui com a 9ª palavra, que é contra estas coisas não há lei, e o que é domínio próprio. Então, a gente precisa entender, em nome de Jesus, que acima da fé, na minha concepção, irmão, porque tem tanta gente que vive na rebeldia, mas tem uma fé extraordinária, mas não obedece. De que adianta ter tanta fé e não cumprir tudo que o pastor coloca para fazer na igreja? Fala a verdade, gente. Tem gente que não vem para a igreja dia de quarta-feira porque não quer. Desculpe-me, mas essa é simplesmente uma colocação verdadeira. Sabe por quê? Porque a gente não quer. Mas quando eu quero, eu faço acontecer. Sabe por quê, irmão? Eu estou falando com aqueles
que não está trabalhando, que não está estudando, que não está na faculdade, que não está viajando, ou, não quero nem falar essa outra, ou quando está enfermo, está repreendido em nome de Jesus. Irmão, quando eu quero fazer, eu faço. Quando eu quero partir para cima para resolver, eu resolvo. Sabe por quê? Querida, a gente está vivendo uma era de uma geração corrompida, uma geração fraca, espiritualmente falando, uma geração que, infelizmente, não quer ter compromisso com Deus como deveria ter. Não é à toa que Jesus disse que nem todos irão subir. Nem todos que são chamados serão escolhidos. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Irmão, quando Jesus disse que o céu é tomado por força e violência, esforço, decisão própria, renúncia, a gente precisa entender isso em nossas vidas. E Deus assim nos exaltará. A palavra do Senhor, ela é regida por duas coisinhas: obediência e renúncia. Você pode ver, se você ler de Gênesis, Apocalipse, se você ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Esté, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônica, Esdra, Neemias, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes. E se a gente vai, sabe, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, perdão que eu esqueci de falar, Lamentações de Jeremias. E a gente vai. Então, se a gente observar de tudo isso, de Gênesis a Apocalipse, Deus quer obediência, Deus quer renúncia. Não adianta a gente ter fé se não tem renúncia. Qual o tema da mensagem? Sem olhar na colinha. Olha que coisa linda, isso aí. Está vendo? Eu levei vocês a fazerem um esforço para memorizar o tema da mensagem. Viu aí? Quando eu quero, eu posso. Os meus pacientes falam para mim assim: como é que o senhor guarda? Eu estou atendendo uma paciente há 2 anos. Falei para ela tudo que eu tinha falado no primeiro dia de atendimento, foi o dia da triagem. E ela falou assim: meu Deus, não lembra? Falei: porque eu quero, quando eu quero, eu posso. E a gente é assim, irmão, eu sinto muito. É quando eu quero, eu posso. Eu não tenho que temer nada se eu estou na presença do Senhor. Quando Martinho Lutero lançou as 95 teses, quando a igreja chamou ele para ele se retratar, ele falou assim: eu não vou me retratar, e que Deus me ajude. Sabe o que aconteceu com ele? Foi degolado. Então a gente precisa entender, gente, tem tantas coisas que a gente simplesmente renunciar, mas eu não quero. Pastor, o senhor tem razão, eu não quero renunciar. A gente tem algo que chama-se natureza humana, que a gente já nasce com ela. Isso é terrível para a nossa mente, o nosso corpo, o ser que nós somos. Olha o que é que Deus diz. Coloca para mim texto base, por favor. Hoje coloco contra ti os céus e a terra. Você viu como é nossa decisão? Ele diz: coloca contra mim e contra você. Os céus e a terra hoje por testemunha contra ti. Vamos trabalhar aí a parte A do versículo. Olha o que é que Deus diz. Hoje a gente comemora o Dia dos Pais. Olha só que interessante quando Salomão escreve em Provérbios 20, versículo 7. Olha o que é que os pais têm que deixar como herança para os filhos. Olha só que lindo. O justo anda na sua integridade. Felizes lhes são os filhos depois dele. Não é somente herança de financeira, propriedade, não. É de integridade, de verdade, de um bom testemunho, irmão. Não adianta eu verbalizar e não ter êxito, não ser cumprido.
Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora. Os meus comportamentos, eles falam muito mais do que o meu verbalizar. Nem tudo que a gente confessa, a gente vive, a gente pratica e a gente executa. Isso é fato. Hoje eu prometo agora, aqui para Deus, na igreja, ouvindo, nosso pastor tem razão. Amanhã já não faço mais o que eu prometi hoje, o que eu cumpri hoje aqui, Deus, na palavra. Literalmente, isso é nosso. Isso é algo terrível em nós. Não é à toa que Jesus disse em Mateus 10, 28, que eu e você, nós não vamos perder a nossa, ai meu Deus, a existência da nossa consciência. Jesus diz isso. Jesus diz, não temam aqueles que matam a alma, mas antes temei aquele que mata a alma e a lança no inferno, literalmente. O que é que Jesus está dizendo? Está dizendo questão de consciência. Você é um ser que pensa, raciocina. Quando eu falei para você que várias vezes aqui, a Manu chegou lá no Piauí, né, Manu? Eu falei assim, olha, irmão, quando a gente come margarina, a margarina falta um componente químico para se transformar em um plástico. Aí a Manu falou assim, eu falei assim, olha gente, olha que interessante, as moscas, elas não pousam em uma margarina aberta. Pode fazer o teste, não pousa se quer uma mosca. 2 cardiologistas falaram para mim que a gente pode comer manteiga e não margarina. A margarina falta um componente químico para se transformar em um plástico. Aí a Manu chegou lá no Piauí, lugar que não tem mosca, né? O Nordeste inteiro, mano, tem muita mosca. Eu fui na casa do meu sogro, na cidade de Machado, em Pernambuco, irmão, na hora do café da manhã, eu matei 50 moscas com um pano de prato. Aí a mãe do meu sogro falava assim, ei, esse menino, não adianta fazer isso. Irmão, literalmente, eu contei 50 moscas. Quando eu olhei, a mesa estava cheia de mosca de novo. Agora, pensa, a gente comia assim, e eu comia assim mesmo, irmão, literalmente. Se fosse a Jo, não comia lá de jeito nenhum. Quem tinha coragem de comer assim? O Reginaldo tinha, o Jacques tinha, a Bianca tinha, a Marta também tinha, a Aninha. Irmão, pense numa mesa farta, porque os nordestinos, ele recebe você com uma mesa farta. Irmão, ó, de manhã, era batata doce, cará, inhame, cuscuz, carne seca. Lá fala carne de boi, fresquinha. Carne de charque. Lá fala charque, que é a carne seca. Fígado. Irmão, você não faz ideia. Aí macaxeira, tudo cozido, aqui chama mandioca. Irmão, mas tudo cheio de mosca. Oxe, eu tentei e rolei, só fazia assim, ó, com as moscas assim, ó, e tome para dentro. Afastava assim, tangi, tome. Afastava assim, tome. Tinha coragem, irmã Marisa? Lá é assim, irmã Marisa. Tinha coragem, irmã Vera? Irmã Vera falou que não tinha, não. E tinha coragem, Fran? A irmã Ju também não, irmão Fran. Então, gente, é assim. Aí a Manu chegou lá no Piauí, lugar que não tem moça também, igual Pernambuco, pegou e falou, vamos ver se o meu pastor fala é sério. Manu abriu uma margarina, claro que ela usou bastante, né, que não é boba. Aí colocou lá, não pousou sequer uma mosca. Gente, isso é verdade. Aí você fala assim, pastor, mas manteiga é muito caro. Quanto vale a tua vida e a tua saúde? Pastor, mas nem para fazer bolo, meu filho. Será que você não pode comprar uma manteiga? Pastor, está difícil até para a gente comprar o gás para fazer isso e aquilo, quanto mais comprar manteiga, que é caro. De fato. Compra manteiga e come menos. Porque tem gente que não come pão com manteiga, come manteiga com pão. Passa pouquinho só, como de nosso Pernambuco, só mela o pão assim, ó. Só mela.
Faz de conta que está passando manteiga, né, Darlan? Mas quando tu fala a tua saúde, eu me preocupo muito com vocês para passar para vocês todas essas informações, gente. Não é aleatório nem esporadicamente, não, isso é fato. Então a gente precisa entender. Olha como é que Deus diz. Olha que interessante. Hoje coloco contra ti os céus e a terra. O que é que Deus está dizendo? Opção sua, decisão sua. É a nossa decisão, é a nossa escolha. O que eu quero viver daqui para frente? Eu perguntei para o meu paciente, quanto tempo que você quer viver ainda? Ele tem 30 anos. Quanto tempo? Eu quero viver até 80 anos. Aí eu comecei a perguntar, o que é que você come? O que é que você mais gosta? Eu gosto de pizza. Eu falei, se lascou. O que é que você gosta mais? Coxinha. Eu falei, tá ferrado. O que é que você gosta mais? Empadinha. Eu falei, se lascou mais de novo. O que é que você gosta de comer? E na hora do almoço? Ele falou assim, muito macarrão, todo dia. Eu falei, tá ferrado. Aí eu falei assim, mas tu faz caminhada? Não. Tu joga bola? Detesto bola. Nem anda de uma bike, nem pensar. Eu falei, como é que tu quer viver tudo isso se tu não faz por onde? Né? Se cuida, cara. E detalhe, esqueci desse detalhe. Meu paciente falou que gosta muito de churrasco. Quando ele vê o nome churrasco, já dá água na boca dele. Falei, meu filho, como é que tu quer viver até 80? Eu perguntei para ele assim, quantos anos você acha que eu tenho? Ele falou assim, o senhor deve ter uns 49, 50. Eu falei, glória. Eu falei, não, meu filho, eu tenho 60 anos e ainda jogo bola. Eu levei uma bronca de uma gastro com 28 anos de idade. Sabe o que a gastro falou para mim? Parabéns, seu Genival. Eu era gerente de uma rede de loja muito grande. Eu era gerente. E fui na gastro. Ela falou assim, parabéns, o senhor está com uma gastrite nervosa cruel. O senhor está com 2 úlceras, cruel também. E de quebra o senhor está com uma bactéria que chama-se H. pylori. Eu falei, estou ferrado. Ela falou assim, mais um pouquinho e o senhor ia entrar na faca. Ela falou bem essa expressão aqui. Eu só fui por causa da irmã Jô, senão o senhor estava debaixo da terra hoje. Irmão, de lá para cá, pastel já não gosto, nem pensar de pastel. Como assim de vez em quando nunca. Sabe o que a médica falou para mim? Eu também como. Ela usou essa expressão, não vou usar a expressão de uma médica com 28 anos de idade. Ela falou assim, esses lixos também eu como, mas de vez em quando nunca. Eu demoro para comer. Você é gerente de loja, né? Aí come de manhã logo cedo. Todas essas massas que é tudo lixo, e vai comendo, e vai se lambuzando. Usou esse termo. De lá para cá. Já tem mais de 10 anos. Eu vigio no que eu como. De manhã, gosto de comer meu cuscuz com carne seca. Meio-dia, meu arroz e feijão. À noite, agora estou sendo conduzido pela minha esposa a comer migal. Migal de fubá. Gente, logo no começo era ruim, mas depois eu já acostumei. Agora eu amo migal de cuscuz. Como é que é bom? De fubá. Claro. Se eu quero viver bem, eu tenho que fazer por onde? Agora imagine eu, com 60 anos de idade, sento no lugar e tome pastel, e tome coxinha, e tome isso, tome aquilo. Eu estou ferrado. A gente tem que vigiar no que a gente faz, no que a gente come, no que a gente está vivendo. Olha o que é que Deus diz. Coloca, por favor, texto base. Presta atenção. O tomo hoje por testemunha contra ti. Vive bem, meu filho. Saiba decidir, saiba viver, saiba comer. Porque senão a gente vai se dar muito mal.
E Deus continua, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o que você quer para a sua vida. E viva tu e tua descendência. A gente tem que ter muito discernimento naquilo que a gente faz as nossas escolhas. Por exemplo, o que é renúncia de fato? Olha só. Se Eva e Adão não tivessem comido o fruto que eles comeram, e que todo mundo se deu mal, porque não souberam escolher. Então a gente tem que vigiar naquilo que a gente come, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente quer viver. Irmão, literalmente, você não faz ideia de como Deus tem falado comigo de madrugada, que muitos crentes vão para o inferno e estão perdendo tempo na igreja. Não dá lugar ao diabo, não dá lugar ao teu comodismo, porque a nossa natureza humana, ela é muito cruel em nossas vidas. Aí eu te falo, como é que você quer viver bem se você escolhe mal? Como é que você quer selecionar bem as tuas decisões e as tuas escolhas se você literalmente não pensa, não raciocina? De novo, as moscas, elas não têm raciocínio, mas não pousam na margarina. Aí o ser humano inteligente, e às vezes escuta aqui do pastor, aí eu gosto de margarina. Come, meu filho, come plástico direto, enfia dentro de você. Irmão, você não faz ideia de como o câncer, o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, a diabetes então nem se fala. Por consequência, de não saber comer, de não saber suportar as coisas que a gente passa. A gente precisa entender que enquanto a gente está aqui na terra, o que é que Jesus disse em João 16:33? E já vos tenho dito isso. Olha como é que Jesus começa o versículo. E já vos tenho dito isso. Eu quero que comigo vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições. Mas eu venci. É você que tem que vencer. Deixa eu te falar algo em nome de Jesus. Quando a gente não sabe falar, quando a gente não sabe proceder, como a gente não sabe se comportar, como a gente não sabe decidir, como não sabe escolher, sabe o que é que acontece? Deus não vai te escutar. João 9:31. Portanto, sabemos nós que Deus não ouve a pecadores, Deus ouve o homem que é temente a Ele e faz a sua vontade. Qualquer um não, irmão. Literalmente na íntegra. A gente precisa entender isso em nossas vidas. E quando eu levo isso muito a sério na minha vida, eu digo, calma, eu sou contigo. Eu sou contigo. Quantas pessoas já perguntam assim, pastor, mas o difícil, né? Teve um camarada que veio aqui com a esposa doida para ficar na nossa igreja. Mas eu amo a igreja. Sabe, aí o esposo veio visitar. Aí naquele dia eu estava virado no giraia. Aí o cara falou assim, ele prega muito, tem muito conteúdo, muito conhecimento bíblico, mas ele é um pouco radical. Não veio mais. Tu acha que eu estou preocupado? Não estou mesmo. Eu não fui chamado para arrastar multidões. Eu fui chamado para ganhar pessoas para morar no reino dos céus. Amém? É isso que a gente tem que entender nessa vida. De que adianta a igreja estar cheia, mas as pessoas não suportam ouvir a verdade? Lembra lá da segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo do 1 ao 5? Quer ver uma coisa? Olha o que aqui Paulo começa dizendo a Timóteo, por favor, Gê. Olha só. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, por favor. Prega a palavra, insta no grego e no latim significa insista. Olha só. Prega a palavra, insista, que seja oportuno, quer não,
corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Agora, olha o 3. É isso que nós estamos vivendo hoje. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos. Qual é o meu... Coloca o 4 para mim, por favor. Qual é o meu lugar? É o 5º versículo. Olha o 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Agora, olha só, vem G, por favor. Olha que coisa linda. Esse é o meu dever e o teu. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Importa Jesus. É isso que a gente tem que entender, irmão. Eu falei para Deus, Senhor, toma a minha boca hoje. Hoje eu vou sem nada, vou só até a Bíblia, só esse versículo que o Senhor mandou eu pregar nele. Vivendo compromisso com a minha alma. Agora, querido, para a gente fechar. Tem algumas igrejas aí, escuta essa, Rafa. Cadê o Rafa? Olha só, querido, escuta bem essa febre nas igrejas, que os pastores estão usando o versículo na Bíblia, que pode beber, só não pode se embriagar. Então, Jesus é um mentiroso, salafrário, picareta, doido, louco. Por favor, se não me falha a memória, Lucas capítulo 21, meu Deus, me ajuda, Pai. Versículo 34 ao 36. Olha o que é que Deus diz, para a gente não encher a cara quando for em festa. Por favor. Lucas capítulo 21, versículo 34. E olha só, acautelai-vos, pois vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez. A minha tradução é muito mais clara: não bebam, não participem de festa que tenham bebida. Essa aí é diferente, mas tudo bem. Embriaguez e das suas preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente com o laço. Jesus está dizendo que o dia do arrebatamento, ele vai acontecer. E se a pessoa estiver na festa bebendo, ou qualquer lugar que estiver bebendo, vai se ferrar, vai para o inferno e acabou. Vai ser envergonhado perante a sociedade. Quem é que confia num bêbado? Quem é que confia em quem bebe? Eu trabalhei com um homem que ele não sabia fazer nem um ozinho. E ele falava assim, olha, primeira coisa, é o remédio da irmã Diva. Primeira coisa que ele fazia, quando ele ia entrevistar um funcionário, ele falava assim, ele falava assim, pessoa que diz que bebe comigo não trabalha. E ele não estava errado não, ele estava certo. Olha só que coisa terrível. Olha o verso 35, por favor. A gente tem que estar atento, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra, de toda a terra. O quê? Juízo. O dia do arrebatamento da igreja. Isso que vai acontecer em mim, e para você. Obedeça, meu filho. Obedeça e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Vai te honrar. Ah, mas eu posso beber. Vai. Tu vai ver o que é que vai acontecer. E para finalizar o verso 36, por favor. Vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Nós estaremos na presença do Filho do Homem no dia do arrebatamento da igreja. E aí? Qual o tema da mensagem? Vivendo um compromisso com a minha alma. Está pensando o quê? Quando você pisa na bola, quando você peca, quando você erra, a palavra pecado no grego, a tradução é errar o alvo. Toda vez que você peca, você já erra o alvo. É por isso que eu não sou muito agradável a muitas pessoas, porque as minhas palavras,
a forma que eu prego, elas não são palatáveis. E o que, pastor, qual é o significado da palavra palatáveis? Palavras que não têm sabor, que não agrada aquele que quer que eu passe a mão na cabeça. Eu não vou passar. A gente precisa entender. No dia do momento, eu quero entregar o Del, a Vi, o Wilson e a Glicélia, a Marisa, a Silvia, e assim todas as suas filhas e sua esposa, o Jackson. Esse é meu desejo, gente. Agora são vocês que decidem. O meu desejo é esse. Amém, querido? Vivendo um compromisso com a minha alma. Vigie. Vigie tudo que você faz. Fique de pé em nome de Jesus. Deus, ele se importa muito com a sua alma. Foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Não desista. O diabo quer que a gente desista. O diabo quer que a gente fracasse. Mas em contrapartida, Jesus diz, olha, fica firme, porque eu sou na tua. Eu morri na cruz do Calvário por você. Arrancaram pedaços de todo o meu corpo. E eu suportei tudo isso por amor a você. Pense, irmão. Pense, por favor. Ó, esse terno aqui foi vocês que me deram. Esse sapato foi uma ovelha que me deu. Tudo que eu, irmão, quase tudo que eu tenho, eu ganho. Sabe por quê? Quanto mais conhecimento que eu tenho, quanto mais relacionamento com Deus íntimo que eu procuro ter, se tem uma coisa que eu vou sempre procurar ter com Deus, é fidelidade e obediência e escutar Ele. Por favor, em nome de Jesus, saiba estar atento no que Deus quer de você. Não pare de dizimar, não pare de ofertar, não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, não pare de vir à igreja. Não fica na tua casa tendo culto quarta-feira, não fica na tua casa tendo culto aos domingos. Está frio, coloca uma roupa quente e vem para o culto. Está calor, coloca uma roupa leve e vem para a igreja. É isso, a gente precisa entender isso em nossas vidas. Amém, queridos? Dê uma linda salva de palmas para Jesus.